a urgência a ser votado lá na Câmara dos Deputados. Deputado, muito bom dia, é um prazer falar com o senhor. A gente ouviu bastante agora o Neto Carleto falando ali com a Marília, ele que é o relator dessa história toda. Bom, deputado, eu sou de São Paulo, moro aqui há 6 anos. Eu viajo bastante, portanto, de final de semana, uma agendinha parecida até com o que os senhores têm parlamentares. Eu sempre escolho a passagem mais barata e quando teve aquela coisa lá atrás de a passagem vai ficar mais barata, sem despachar a mala, eu fiquei super feliz. Mas eu nunca vi nenhuma diferença. As passagens só vão ficando cada vez mais caras e com essa história toda eu fiquei desesperada, assim como, claro, muitos brasileiros que passam por isso, viajam bastante e não querem ter o preço desse despacho atrelado à passagem que já é muito cara, né, deputado? Isso mesmo, Natália. Bom dia. Você, uma profissional de comunicação, tem até uma capacidade muito maior de se comunicar e fazer também interação com outros veículos, que é o que nos chamou muita atenção. As empresas mudaram uma regra, mudaram uma conduta que estavam praticando desde 2017, com a resolução de 2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, que no nosso país nós não tínhamos a prática da cobrança da mala de mão e dos itens pessoais. Com o anúncio das empresas passarem a cobrar nos voos internacionais, mas também já com a programação anunciada para cobrar nos voos domésticos, foi a motivação de que nós construímos um texto e propusemos uma proposta de lei que rapidamente foi acolhida na Câmara dos Deputados. Eu quero agradecer o presidente Hugo Mota, que entendeu a necessidade da urgência dessa discussão para que a gente pudesse dar garantias ao consumidor que já paga no Brasil uma das passagens mais caras do mundo e não tem uma relação de reciprocidade na relação das empresas com o consumidor. Os usuários das empresas de viações aéreas, eles são surpreendidos na mudança de uma passagem, numa compra de uma passagem de forma emergencial, para as famílias que precisam deslocar para uma necessidade urgente de saúde na família. O valor muda muitas das vezes de 5, 10 até 20 vezes. A gente tem um absurdo das empresas também que não se organiza no seu planejamento. Eu que viajo toda semana do Espírito Santo para Brasília para cumprir a nossa missão aqui no Congresso, por várias vezes, em vários aeroportos, nós esperamos 2, 3, 4, 12, 24 horas no atraso dos voos, que isso muitas vezes nem é em decorrência do clima. A gente precisa dar uma garantia de mais segurança do consumidor nessa relação com as empresas que coordenam o deslocamento aéreo no nosso país. Mas já nesse fato, que era uma tradição não cobrar a bagagem de mão, você vai ter um aumento no preço da passagem agregado por essa decisão. É inadmissível. Eu fiquei feliz com a decisão do presidente Hugo Mota em já colocar o projeto, anunciar o projeto para ser votado, e nessa terça-feira tivemos a aprovação por unanimidade da urgência do projeto, que na escolha do relator, deputado Neto Carleto, que tem, junto comigo, feito uma interação, nós vamos estar ouvindo todas as instituições, inclusive a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para que a gente possa ouvir as pesquisas feitas pelas empresas. Nós temos várias outras propostas de melhorar o texto, de agregar mais segurança para os usuários, mas a gente vai fazer isso colocando o debate, colocando o diálogo como instrumento da resolução dos conflitos, mas a garantia de não ter a cobrança da bagagem de mão. Eu estou muito convencido e acredito que nós votamos na semana que vem o mérito na Câmara dos Deputados. É o que a Câmara precisa fazer, dar uma regra em lei para dar segurança ao nosso contribuinte, ao nosso cidadão, ao nosso consumidor. Deputado, falando mais então sobre o seu texto, o que tem mais ali de informações e que vai aparecer nessa votação? Eu lembro que ao longo dessa mudança, portanto, de não cobrar ou da passagem ficar mais barata, coisa que não aconteceu, mas que ao longo do tempo as pessoas foram aumentando as bagagens de mão também. É uma questão que acontece. E eu sei que no seu texto aparece ali a informação de que vai precisar ter uma fiscalização ali do que as pessoas estão levando, a bagagem de mão que tem até 12 quilos. Tem gente que vai levando um montão de sacola ali e
bagagens que não cabem, inclusive ali embaixo do banco da frente. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o próprio texto que o senhor mandou lá para a Câmara dos Deputados. Então, nós já avançamos e num diálogo com o relator Neto Carleto, a ideia, a sugestão é de atribuir também a esse relatório já as especificações do tamanho da mala de mão, do peso que pode ter uma mochila, uma pasta, uma bolsa, para que a gente possa ter garantias para o consumidor, mas também para a empresa, para que você possa não ter abuso. É discutido também uma ideia muito boa que surgiu recentemente, inclusive que é da simpatia do relator Neto Carleto, que a gente possa exercitar uma possibilidade de cashback. Para quem não leva mala, para quem não usa mala de mão, pode ter um cashback para utilizar em outras viagens, para que possam utilizar para suas bagagens. Essa é uma proposta que pode trazer também um senso de justiça, pode trazer também para as empresas uma condição de economia, porque muitas pessoas podem decidir não levar a sua bagagem de mão e elas podem ser também premiadas com cashback. Então é uma possibilidade, mas o texto, o objetivo maior dele é dar a garantia, tendo em vista que as empresas anunciaram cobrar nos voos internacionais, já estavam em prática, e também nos voos domésticos. A gente não vai aceitar. Passagem no Brasil é muito caro, são mais de 120 milhões que já fazem utilização das passagens aéreas, cresce a cada dia. Essa expectativa, nós teríamos aí uma perspectiva de redução, o que não aconteceu. Quando começaram a cobrar as passagens despachadas, em 2017, o anúncio das empresas é que as passagens iam diminuir o seu custo, diminuir o seu valor, o que não aconteceu. Nós tivemos aí um aumento do preço da passagem. E ninguém suporta mais ser surpreendido a cada semana com a passagem mais cara. Agora, cobrar pela bagagem de mão, que era uma tradição, na cabeça do brasileiro, na cabeça do consumidor, ele já não entende que é uma condição de lei. As regras que estavam estabelecidas na Resolução 400, para ele já era uma regra que não permitia. Mas a interpretação das empresas foi diferente. Então, nós vamos mudar, nós vamos dar garantia, estabelecer todas as dimensões da mala, as dimensões da bolsa, para que você tenha ali em lei uma regra que nenhuma outra que esteja subordinada a ela possa dar condições de uma nova surpresa de querer cobrar a bagagem de mão e automaticamente aumentar o preço da passagem. O deputado, o Neto Carleto, ali com a Marília, também falou sobre a questão dos assentos, da cobrança dos assentos. Ele trouxe ali mais para o final ali da conversa com a Marília que os senhores vão discutir outras questões que vêm já gerando bastante incômodo nos passageiros, nos clientes brasileiros. Então, essa questão do assento, as pessoas muitas vezes querem trocar o assento e aí são cobradas. Eu já passei por uma situação também eu nunca escolho o assento, eu vou ali no aleatório quando eu faço o check-in. E aí, para conseguir fazer o check-in, eu precisava pagar um assento. Aí eu não paguei, e aí quando chegou na hora ali do voo, eu tive que passar pelo balcão, aquela fila gigantesca que eu não passo quase nunca, porque eu nunca despacho mala. Minha mala é sempre pequenininha. Aí fiquei lá, demorei 1 hora na fila para não pagar, para simplesmente dizer que eu queria o assento aleatório. Então, essa questão do assento, o deputado falou ali com a Marília, que também deve ser discutida pelos senhores, melhorar o direito do consumidor ali, dos passageiros. Então, o que mais os senhores devem discutir enquanto votarem essa questão da proibição de cobrar a bagagem de mão? Olha, Natália, a sua inquietude, até por conta da experiência que já teve em deslocamento aéreo, também é uma indignação de muitos usuários. A gente, com essa proposta, nós teremos aí uma possibilidade de inserção de mais outra segurança nesse texto. Você, hoje que faz uma viagem, parece que tem uma reserva de mercado para uma parte das cadeiras, principalmente as primeiras fileiras, e tem um preço a mais. Olha, isso precisa estar numa regra clara para o consumidor saber o porquê que ele tem que pagar mais. Então, esse exercício que nós estamos já dispostos a estar dialogando com a agência, que é reguladora dessa relação das empresas aéreas com o consumidor, a gente estará hoje marcado já às 15 horas na Agência Nacional de Aviação Civil,
com o diretor-presidente, o Tiago, para que a gente possa exercitar todas essas dúvidas que têm chegado agora, porque nós estamos aí vinculados a esse debate, que é um debate que nacionalmente a gente está sendo abordado por todos os veículos de comunicações, a sociedade já se colocou ao lado, ombreado, apoiando a Câmara dos Deputados. E a gente espera entregar um texto, né? Eu tenho conversado com o relator, do mais completo e do mais seguro, para que a gente possa dar garantia, não só de ter a gratuidade da mala de mão, mas também entender a motivação do porquê essas passagens aumentam tanto de preço quando você vai remarcar, quando você compra de um dia para o outro, por que tem o preço das cadeiras, né, principalmente das primeiras fileiras, mais caro. Então, tem isso estabelecido. Se é já uma resolução existente, se já temos essas regras, mas que a gente possa também dar garantia em lei para que não tenha a mesma coisa, né, o costume e a prática que era praticado pelas empresas de não ter a cobrança da mala de mão, tem uma interpretação e eles vão mudar e vão passar a cobrar. Então, se você não dá segurança na relação contratual com o consumidor, as empresas, muitas das vezes, elas não estão muito preocupadas com o bem-estar do cidadão, com a contrapartida de um bom serviço prestado, elas estão muito preocupadas com a planilha de custo e mais lucros. E a gente não pode deixar com que eles decidam a qualquer custo, a qualquer tempo, aumentar seus lucros, mas prejudicar diretamente a vida do nosso cidadão. Estou decidido, não só com essa proposta, mas também com o diálogo que eu tenho feito com todos os parlamentares da Câmara dos Deputados, principalmente com o presidente Hugo Motta e agora com o relator, que tem a prerrogativa de construir esse texto, o deputado Neto Carleto, que tem já demonstrado muita dedicação, e a gente tem uma perspectiva de cronograma de aprovar esse projeto por unanimidade, eu espero. Não penso, não acredito que nenhum deputado será contrário a um tema como esse. Na semana que vem, para que a gente possa ter do Senado também o mesmo acolhimento e virar essa página, dar segurança ao nosso consumidor, que ele possa não ser mais surpreendido com regras em relação à sua viagem de transporte aéreo. Maravilha, era isso mesmo sobre cronograma que eu ia perguntar ao senhor agora para a gente encerrar. Quando que o senhor acha que esse projeto realmente deve ser votado? A minha vontade é que fosse hoje, mas de forma prudente. Eu entendo que também o diálogo é um instrumento mais importante para que a gente possa resolver os conflitos, buscar um entendimento, construir um bom texto, dar segurança para a relação comercial, mas principalmente para o consumidor, e a gente concluir na semana que vem. Na terça ou na quarta-feira, é um compromisso do presidente Hugo Motta de estar submetendo ao plenário da Câmara. Eu acredito que teremos aí uma entrega desse tema, que ele não é hoje da Vitória, não é do Neto Carleto, não é do nosso presidente Hugo Motta, ele é do povo brasileiro que espera essa questão de justiça há muito tempo. Maravilha. A gente conversou com o deputado federal da Vitória, que é o autor desse projeto, desse texto, que quer acabar aí com essa cobrança da taxa da bagagem de mão. Muito obrigada, viu, deputado? Obrigada, sempre à disposição. Tomara que a gente volte a conversar em breve aí para falar que realmente os deputados entraram nesse consenso e derrubaram essa taxa. Mais uma, né? Vamos seguir aqui então, portanto.